noite, pode sentar, pode tomar o seu lugar. Um prazer estar aqui com vocês. Eu vou só soltar algumas coisas aqui, depois eu falo do material. Como é seu nome? Natan. Natan vai me acompanhar. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Enquanto você abre aí, eu abro aqui. Pronto. Só um segundo, irmão, deixa eu só parar aqui tudo. Parei. Eu estou feliz, eu já falei que eu já estou feliz, não é? Já falei que estou feliz de estar aqui. Eu sou da cidade de Joinville, sou pastor de uma igreja lá na cidade de Joinville, sou casado há 7 anos, sou pai de um nenê que está na barriga da minha esposa, de 3 para 4 meses. Logo aí entrarei para o time também dos desesperados, não é? Que dormem ainda menos. Eu já tenho um problema com sono, eu vou ter 2. Mas não vai ser de boa, vai ser tranquilo. Eu há 11 anos me converti. A nossa igreja lá em Joinville tem 4 aninhos, mas tem 1 ano só que ela está num local mesmo. Até então a gente reunia só em hotéis, assim, uma vez por semana, nas casas. E em 1 ano a nossa igreja, que tinha 36 pessoas, contava com 36 pessoas, hoje conta com quase 800 frequentadores semanais. Quantidade nunca quis dizer qualidade, mas certamente onde Jesus está, onde alguma coisa bacana está sendo dita e feita, as pessoas também querem se achegar. Então isso de alguma forma é um bom sinal. Então nós estamos lá, trabalhando um monte. Eu, além de ser pastor, faço o trabalho no YouTube. Alguém já viu algum vídeo meu, só para eu saber? Quem nunca viu nenhum vídeo meu, levante a mão. Nunca viu. Pai, perdoa o Senhor. Olha, toda quarta-feira, 22 horas, eu posto um vídeo novo no meu canal. E ali tem uma reflexão sobre alguma coisa que eu acho interessante refletir. E aí eu vou trazendo, vou juntando ideias de amigos, conversa. E a gente vai vivendo e vai trazendo sempre uma reflexão. Eu espero que você, que ainda não conhece, possa ser abençoado. Tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Posso falar assim nessa pegada? Daqui a pouco eu vou dar uns gritos, que eu sou meio pentecostal, mas daqui a pouco já passa já, tá? É só um gritinho e outro. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, diz assim a palavra de Deus. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Aspas. Julgamento público é execução. Pedro ia morrer depois dessa festa, assim como Tiago já tinha morrido um dia antes. Versículo 5, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria então submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas ainda montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, ou na sua versão, quem sabe de repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou o lado de Pedro e o acordou e disse: depressa, levante-se. Então as algemas simplesmente caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias, e Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e me segue. E saindo Pedro o seguiu, e essa parte eu acho das mais bonitas do texto bíblico, diz: não sabendo que era real o que se fazia por intermédio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Aí eu falei a parte decorada, aí não achei. Aqui, versículo 10. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente, novamente, o anjo
o deixou. Feche seus olhos, por favor, curve a sua cabeça comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de compartilhar a tua palavra e aquilo que o Senhor tem me dado, e eu te peço que eu possa ser o mais claro possível e todo mundo aqui possa entender com o coração, com a alma, com a mente, e todos nós possamos sair daqui hoje com essa palavra fervendo no nosso coração, nos impulsionando para onde Deus quer, para onde o Senhor quer que nós venhamos a ir. Em nome de Jesus eu te peço, e toda a igreja diga amém. Amém. Irmão, todos os dias da minha vida eu nutro o meu acordar, o meu ir dormir, o meu trabalhar, tudo aquilo que eu faço com uma coisa chamada paixão. Diga comigo, isso é pedagógico, diga paixão. A palavra paixão deriva de uma palavra grega, patos, que significa, que inclusive dá origem à palavra patologia, doença, não é? Então, quando você diz eu estou apaixonado, etimologicamente falando, você está dizendo eu estou doente. Eu estou doente de paixão, eu estou doente de amor. E hoje eu quero falar sobre paixão. Eu sou pastor da igreja AME, eu falo muito de amor. E sempre o amor para mim foi uma decisão, porque eu escolho amar, né? Eu estou vivendo, caminhando, você está comigo, diga amém. Eu estou caminhando e de repente alguém me faz um mal danado e eu involuntariamente eu sinto raiva, sinto ódio, uma coisa que cresce, uma vontade de revidar, de chorar. É involuntário, você simplesmente sente. Amor não é assim. Amor vem com o tempo. Já disse um poeta que o amor que acontece é amor à primeira vista. Só que amor não acontece à primeira vista. O que acontece à primeira vista é encantamento, é paixão, é se ficar vislumbrado com aquilo que você está ali diante de você. Mas amor é quando você olha, percebe o defeito, pensa um pouco e resolve olhar de novo, e resolve caminhar de novo, e resolve insistir. Isso é amor. Então amor para mim é muito mais decisão, e eu falo muito disso. Porém, para sustentar essa decisão no decorrer dos dias, seja no casamento, seja na caminhada com o Senhor, seja em qualquer coisa que você faça no seu trabalho, você precisa alimentar o seu amor, a sua decisão, com paixão. E é bonito quando você vê alguém fazendo algo apaixonadamente. É muito bonito. A pessoa parece que sai de dentro dela uma coisa assim que você fala, meu Deus. Aí a gente chama de unção, outro chama de luz, já viu? Se você conversar, eu converso com muitos espíritas, muitas pessoas de outras religiões, e eles dizem assim, nossa, você tem uma luz. O outro chega para você e diz, nossa, você tem uma energia. O outro diz, nossa, você tem, sei lá o que você tem, uma pilha extra. Mas tudo isso é paixão. Paixão. E quando a gente olha para a palavra de Deus, para os apóstolos, para os discípulos, que depois se tornaram apóstolos de Jesus, os 12 principalmente, sempre que você falar de um deles, você vai lembrar de uma característica deles. Já disse alguém que erros falam mais alto que acertos. Repare no casamento, você acerta 10 vezes, erra uma, aquela uma é inesquecível, não é? Passa 5 anos, ela fala, eu me lembro daquele dia que você me fez sofrer. Porque o erro fala mais alto. O erro é mais fácil de lembrar. Diz que quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece, não é? Então quando você leva uma da vida ou de alguém, você sempre olha para ele e fala, aquele dia ele fez aquilo comigo. E diz-se alguém também que perdoar é lembrar e não sentir mais dor. Ninguém tem amnésia. Você não vai simplesmente perdoar alguém e dizer, eu nunca mais vou lembrar do que aquela pessoa fez. Isso é bobagem. Você vai lembrar, mas tem que ser igual a criança. Ela lembra que você bateu nela, mas ela fala, meu Deus, mas ele me bateu. Ele diz que é meu pai, que me ama, mas me bateu. Eu vou voltar, eu não sinto mais dor. Ele relaciona com você sem dor. Então isso é muito bom. Então, e Pedro, ou todos os discípulos de Jesus, por exemplo, se eu perguntar sobre João, você vai dizer possivelmente o apóstolo do amor. Se eu perguntar sobre Felipe, você vai dizer o evangelista. Se eu perguntar sobre Paulo, você vai dizer, Paulo não é um dos 12, é um apóstolo que vem depois, porém, é um apóstolo que você vai dizer aquele cara organizado, preocupado com a igreja, sabe, que resolveu doutrinar a igreja, vamos dizer o que pode, o que não pode, o que a gente deve, o que não deve. Se você lembrar de Tomé, você vai lembrar do quê? O incrédulo. Pode ver que ninguém põe o nome do filho de Tomé?
essa criança abençoada, vou chamar de Tomé. Porque a primeira coisa que você lembra, fala, foi aquela desgraça, incrédulo lá, eu não quero botar o nome do meu filho disso. E Tomé rima com fé, mas não adianta falar isso. Só fala, ó, não quero saber de Tomé. Alguém chama Tomé? Graças a Deus. Que nós ia rir pra caramba de você, viu? Então tudo bem. Ninguém quer saber de Tomé. Se eu falar Judas, você vai dizer o quê? Traidor. Pode ver que esses caras acertaram um tempão. Mas ele errou um momento, você fala, o incrédulo. Sabe o incrédulo do Tomé? Segundo a tradição da igreja, foi enviado para um país na África do Sul, pregou o evangelho a muitas nações, e em uma das nações em que pregava o evangelho foi capturado, preso e escalpelado. A sua pele foi arrancada dele enquanto ele estava vivo, por amor a Jesus, o incrédulo. Só que essa parte ninguém lembra. O bicho foi incrédulo uma vez, isso é um satanás, é uma coisa ruim. E é assim, quando a gente erra, é bem difícil levantar por causa disso. Porque as pessoas não esquecem quando você erra. Se você lembra de Judas, você lembra do traidor, e tem outros tantos que a gente poderia citar, cada um deles tem uma característica, mas para a gente se resumir, o apóstolo Pedro é um cara que você não sabe o que você lembra dele. Se você lembra que ele teve umas revelações incríveis, se você lembra que ele era uma das pessoas da mais absoluta confiança de Jesus, se você lembra que ele negou, que ele fugiu, que ele não orou, que ele andou sobre a água, cara, Pedro fez tanta coisa. Pedro então me chamou a atenção como uma pessoa normal. Pedro é o clássico exemplo dos discípulos de Jesus, de alguém que é absolutamente normal, que é ambíguo. Eu sei que você sabe o que é ambíguo, mas eu faço questão de explicar. Ambíguo é esse ser duplo, esse ser cheio de altos e baixos, uma hora ele está assim, outra hora ele é assado, é contraditório, é paradoxal, entendeu? Sim ou não? Você tem que falar comigo quando eu perguntar, tá bom? Então, ele é esse cara que você não sabe o que você lembra do Pedro. Você lembra do ponto forte, do ponto fraco, da coisa boa, da coisa ruim? E aí eu gostei, sempre fui um leitor viciado da Bíblia. Me converti num dia e em 11 meses eu li 8 vezes a Bíblia. Não falo isso para me exaltar para nada, porque hoje eu já estou na 28ª. Mas naquela época, em 11 meses, foi uma paixão tão grande, desesperada. Eu precisava aprender, e esse cara saltava, sempre a leitura sobre a vida de Pedro, saltava para mim, porque ele é sanguíneo. Teve um cara chamado Tim LaHaye, que escreveu um livro chamado Temperamentos Transformados, que eu recomendo para qualquer pessoa ler. Custa R$19,90 em qualquer livraria. Não estou comissionado nada, tá bom? É só recomendação mesmo. Temperamentos Transformados. Tim LaHaye, ele faz uma análise do temperamento de algumas pessoas da Bíblia e como fazer com que esse seu temperamento difícil ou não tão difícil seja controlado e moldado pela palavra e pela presença de Deus. Isso é muito legal. E Pedro, o sanguíneo, me chama a atenção porque eu também sou sanguíneo. Os erros de Pedro facilmente eu cometo. Os pontos fortes de Pedro eu encontro quase todos na minha vida. A oscilação, a fé, o entendimento fácil de algumas coisas, a precipitação em outras, a capacidade de amar Jesus acima de qualquer coisa, mas ser impulsivo e às vezes suicida. Eu percebi isso tudo na minha vida, na minha caminhada. E eu me converti numa comunidade bem pentecostal, muito pentecostal, já eu conto a minha história. Eu me converti numa comunidade muito pentecostal e eu me lembro que os pastores que eram convidados a vir pregar, eles vinham e contavam testemunhos extraordinários de coisas que Deus fez lá na viagem dele a Bangladesh, na China, na Chechênia, na Tchecoslováquia. Eu falava, gente, mas lá ressuscitou todo mundo, levantava todo mundo, cidades inteiras se convertiam, mares abriam, e aqui na nossa igreja nem uma dor de cabeça curava. Eu falava, gente, Deus não gosta de nós, não é possível. Lá na China, levanta a gente, faz coisa, abre mar vermelho, não sei se o mar vermelho não é na China, é lógico, mas faz coisa, e aí aqui na nossa igreja, nada. E eu via os pregadores falando só seus pontos fortes, só seus êxitos, suas conquistas,
suas vitórias, e eu lá embaixo pegava ônibus todo dia, estudava, salário mal chegava e já acabava, já vinha descontado o vale, era uma coisa que não dava para entender. Eu falava, gente, quando que eu vou poder viver isso? Porque ele é tão anjo. E a gente começa a frequentar a igreja e começa a dar um ar de anjo para algumas pessoas. Dá ou não dá? Dá, você pensa, meu Deus, esse cara deve dormir na nuvem. Quando ele acorda, Deus fala, bom dia, meu querido, venha. E não acontece isso, todos somos absolutamente iguais, todos. Tem uma música muito bonita que diz, dias ruins todo mundo tem. Todo mundo tem. Não tem jeito de fugir disso. E eu vi que o Pedro era normal. Que o Pedro tinha falha, que o Pedro era um cara que falava que não devia, e era repreendido. Mas continuava, apaixonado. Pedro era um homem comum. Apesar das suas falhas, profundamente apaixonado por Jesus. E, mesmo ambíguo, mesmo oscilante, mesmo cheio de altos e baixos, ele era alguém que fazia sempre que podia, e na sua melhor versão de si mesmo, ele fazia aquilo que Deus mandava, que Jesus queria que ele fizesse. Deus nunca vai pedir que você seja o melhor. Deus nunca vai exigir de você que você seja o primeiro. Agora Deus vai exigir que você seja sempre o melhor que você pode ser. E se tem uma coisa que incomoda a Deus, é essa gente morna. Gente morna é o cara que nem vai nem racha, ele nem fala nem não fala. Ele nem acredita, mas também não desacredita. Quando ele vai cumprimentar alguém, você vai dar a mão para ele, ele faz assim, ó. Ele só pega a pontinha do dedo assim. A pessoa faz isso, já pega os dedos dela assim, ó. E estrala-os tudo se puder. Gente que dá meio abraço, quase que dá um beijo, quase que é feliz também. Uma vez perguntei para um membro meu, eu falei, e aí, como é que tá, filho? Você já engravidou essa mulher? Que ele estava querendo engravidar. Já engravidou essa mulher? Ele falou, quase, pastor. Eu falei, isso não existe, maluco. Ou está grávida ou não está grávida. Como quase engravidou? Estou quase grávida. Como? Não existe. Vou quase beber água, ó. Quase. Por pouco. E tem gente que não vive no quase? Direto. Vive sempre no quase, porque ele é morno, ele não é muito... Pedro não, Pedro era intenso. Aquilo que ele queria, e se ele resolvia ir, ele ia. Ele quebrou a cara algumas vezes por isso, mas fez, era intenso. E eu aprendi com Pedro que não existem super-homens. Não existem super-homens. Não existem. Não existe essa gente que o tempo todo está lá em cima na fé. Não. Quantas vezes eu peguei minha biblinha e estou subindo, 600 pessoas, 700 pessoas, sai Bíblia, isso, 600 pessoas lá na igreja, e eu lá embaixo, as pessoas falando, vamos chamar o pastor Tiago para a palavra de Deus. Eu ia subindo na direção do público, falando, Deus, pelo amor de Deus, o Senhor faz alguma coisa que eu não acredito em nada hoje aqui, eu estou sem fé nenhuma, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, eu que deveria estar lá sentado. Eu abro a Bíblia e diz, por favor, queridos. E isso sempre incomodou a comunidade onde eu me converti, que eles gostavam dessa coisa da pompa do homem de Deus, do profeta do Senhor. Eu falava, isso aí é um mal acabado. Eu sabia que todos eram, porque todos são. Sabe isso aqui? Vale nada. Nada. Ah não, mas olha o jeito, a voz. Lá em casa fala normal. Aqui muda a voz. Por quê? Isso me incomodava. Eu falava, poxa, mas eu nunca vou ser um pregador porque eu não tenho voz. Olha a minha voz, como é que é, a hora está ouvindo a minha voz? Foi, como é que eu vou ser um pregador? Eu era apaixonado por Gilvan Rodrigues. Nossa, Marco Feliciano. Hoje não mais, desencantei. Mas eu era naquela época, eu olhava e falava, uau, eu preciso ter essa voz. E não, Pedro é esse cara normal. E eu descobri
na vida de Pedro, que não são grandes homens, homens extraordinários, cheios de muitas virtudes, que transformam o mundo, mas são homens comuns, pequenos, falhos, nas mãos de um Deus poderoso. Esses são capazes de transformar. Porque para Deus não interessa muito o que você faz, mas por que você faz. A intenção para Deus é mais importante do que a execução. Eu posso ser bom falando, posso ser bom cantando, posso ser bom dirigindo um coral, posso ser bom tocando um instrumento musical, mas Deus olha lá dentro e diz: por que você toca? Por que você prega? Um dia eu me percebi viajando vários lugares para pregar, e eu descobri que eu pregava não por amor a Jesus, ou pela palavra, ou às pessoas, mas eu pregava porque eu era apaixonado pela minha oratória. E existe muita gente assim que roda o Brasil, roda o mundo, e você fala: uau, como ele viaja por amor a Jesus, mas ele viaja por amor ao timbre da sua própria voz. Para Deus interessa por quê? E Pedro, mesmo falho, mesmo muitas dificuldades vivendo, ele percebeu que o motivo que ele tinha era bom. Seu motivo é bom. Mesmo que você não seja tão bom, se o seu motivo for bom, aprenda hoje que Deus não honra execuções, Deus honra motivos. Deus não promove pessoas, Deus promove motivos. Se o seu motivo é bom, se o seu porquê é bom, pode ter certeza, Deus te levará exatamente ao lugar que você sonhou estar, ou ao lugar que Ele sonhou primeiro estar e colocou no seu coração. Amém? O apóstolo Pedro é esse cara. Com o apóstolo Pedro eu aprendi que a obra de Deus, como disse Tozer, começa difícil sempre. Quando alguém chega para mim e diz: pastor, Deus me chamou para o ministério, eu dou aquele sorriso pastoral, mas por dentro eu penso: tadinho, Deus vai matá-lo até ele aprender. E é assim. Pastor, discordo. O apóstolo Paulo disse: vamos gemendo, vamos sofrendo, vamos sendo caluniados, vamos sofrendo e vamos morrendo, de modo que em nós opera a morte, para que em vós opere a vida. O apóstolo Paulo sabia que ministério era morte. E se é verdade, então, que homens cheios de falhas, cheios de problemas, cheios de dificuldades, com vidas normais, a sua vida certamente é uma vida normal. Você pega trem, você pega ônibus, você pega todo dia um trânsito louco, vai para o seu trabalho, trabalha, volta, vai para a faculdade, volta, está cansado, e você sabe que Deus tem um projeto na sua vida, que Deus quer fazer alguma coisa através de você, e você, cada vez que se percebe no espelho, e você se olha bem, você se depara com o maior inimigo do projeto de Deus na sua vida. Tem gente que vive satanizando, né? Eu não sei o que, o Satanás, eu sou o Satanás, é o Satanás. E o pior Satanás da nossa vida somos eu e você. Pastor, discordo. Irmão, o diabo não é capaz de pegar você pela mão e levar você agora para um bar, encher a cara, usar droga e fazer uma maldade. Você é capaz de fazer isso. O diabo não. Tem muitos poderes atribuídos ao diabo que somos nós mesmos que executamos e damos força e alimentamos. Então, se é verdade que homens comuns, cheios de falhas, podem ser usados por Deus, que mesmo com altos e baixos, Deus está interessado em entrar na nossa vida normal e fazer com que em uma vida normal haja eventos extraordinários, momentos de Deus na sua caminhada, isso nos traz esperança. E se está difícil para você, Tozer disse, a obra de Deus começa difícil, depois ela se torna impossível. E quando ela se torna impossível, então ela é feita. Todos os dias eu aprendo isso. Todos os dias. Que começa muito difícil, depois piora, até o ponto de ficar impossível. E quando fica impossível, você diz, meu Deus, acabou. E Deus fala, agora vamos fazer. As pessoas vêm para mim no final do culto e dizem, por que Deus faz isso? Eu falo, também não sei. Sou pastor, não sou vidente. Sou pastor, não sou mais nada do que pastor. E olhe lá ainda. Pedro, está caminhando o dia, pescando, fazendo os negócios.
De repente Jesus passa, e Jesus era todo Jesus, né? Jesus era todo cheio de querer ser Jesus, ele era uma coisa Jesus querido, um jeito de Jesus, que só Jesus. Não dá para imaginar Jesus de tão coisa boa que ele devia ser. E ele era essa coisa boa. Pedro olhou, ele disse: Pedro, me segue. Ele nem pensou. O cara era casado, era pescador, tinha barco, tinha rede, tinha um monte de conta para pagar. E ele disse: vem, Pedro. Ele disse: vou. E foi. Se jogou. Pedro era pronto. Pedro era cheio de iniciativa, carregado de uma vontade de fazer a sua vida acontecer. E isso é muito bonito nas pessoas. O brasileiro é incrível por isso. Você é incrível por isso. Porque quem sabe tem gente aqui que sofre uma barbaridade. Tem histórias de vida. Nós estamos aqui em o quê? 100 pessoas, 150 pessoas. Tem histórias de vidas aqui carregadas de dor, carregadas de momentos difíceis. E você ainda está aqui sorrindo, vivendo. Mas isso vai cansando, eu sei. Faz parte cansar. Ele está caminhando, caminhando e pronto, apronta, vai para Jesus. Me incomoda um pouco a falta de iniciativa. Na minha igreja tudo funciona que nem um relógio. Um relógio. Tudo é bonito, tudo é perfeito, nada pode dar errado. Nós temos 2 data shows no caso de um falhar, para você ter uma ideia como eu sou chato. Ele fala: dá o play, querido, que não vai. O outro entra imediatamente, pum, play. Porque se não entra, eu já olho para o cara do data show e eu falo: você morrerá em breve. Muito breve. Nossa igreja é tudo bonito, tudo legal. E eu me lembro que a gente trabalha muito, muito. Às vezes eu ligo para o meu segundo pastor 2 da manhã, esqueço que é 2 da manhã. Estou trabalhando, ligo para ele e falo: tudo bem, Wanderson? Ele fala: como está tudo bem? Você está me ligando 2 da manhã. Eu estava dormindo. Eu falei: então vamos falar de igreja. E nós falamos até as 3. Eu falo: aproveitando então que você acordou, vamos conversar. Trabalhamos muito. E se tem uma coisa que incomoda a gente que não tem iniciativa, já viu? Pedro é cheio de iniciativa. O cara que você fala assim, ele passa e vê que o lixo está ali, ele desvia do lixo e anda. E eu me lembro que um dia comecei a falar algumas coisas da igreja, da mudança do nosso local. Só para você saber, nós éramos 36 pessoas, a arrecadação era R$2.000 por mês. E eu vi um galpão que custava 10 por mês. E era um galpão para 500 pessoas. E a reforma custava R$200.000. Fizemos uma reunião e falei: quanto nós temos em caixa? A tesoureira olhou para mim e disse: R$135. Falei: quanto é a obra? Ela disse: 200 mil. Eu pensei um pouco, falei: vamos entrar, temos orçamento suficiente. Ela disse: pastor, não vai dar certo. Eu falei: é por isso que você não é a pastora da igreja. Eu falei: porque vai dar certo. Quando eu estava na frente do galpão, encostou um velho do meu lado e disse assim: o que você vai pôr aí? Eu falei: uma igreja. Ele disse: ih, aqui não dá. Eu falei: por que não dá? Ele disse: aqui não dá. Se você colocasse uns 400 metros para lá, dava. Uns 400, depois de sinaleira, uns 400 para lá, também dá. Mas aqui é ponto cego. Aquilo me irritou. Eu olhei para ele, eu falei, na minha mente eu falei: sai daqui, agora. Mas eu fui muito gentil, porque eu sou um pastor, afinal de contas, né? Eu falei: tudo bem. Eu falei: vamos ver. Até hoje a nossa igreja não tem a placa da frente ainda. 170 carros por quinta, 200 e poucos carros por domingo. Nem o número 496 está escrito no muro ainda, que a gente não chegou na parte externa. Por quê? Porque para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Basta que você acredite, basta que você entenda e que você seja pronto. E eu falo para um: vamos fazer isso. Ele dá uma desculpa: eu tenho um negócio para fazer. Fulano, vamos fazer isso, eu quero você fazendo isso. Ele fala: vou fazer. E aí eu descobri que quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Quem fica habilidoso nessa arte de dar desculpa vira uma coisa do inferno. Sempre ele tem uma desculpa. E aí eu parei de chamar aquele moço, nunca mais chamei para nada. Quando eu ia escolher as pessoas, vamos dizer que ela fosse essa pessoa aqui, eu falava assim: vamos você. Ele dizia:
Ele me procurou no final da reunião: pastor, por que tu não me chama mais? Falei: se eu chamar, você vai dar desculpa de novo? Ele disse: não vou dar não. Falei: então vai, não peques mais. Ele foi. Hoje é o cara que mais trabalha na igreja. Pronto. Eu nem falo, eu estou chegando com alguma dificuldade, ele já vem com a solução. É maravilhoso isso. Iniciativa é bom, não é? Pedro é esse. Pronto, vai. Está caminhando com Jesus, e Jesus começa a caminhar com os discípulos, e um dia Jesus pergunta para todos os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? E eles disseram: uns dizem que tu é Elias, outros estão dizendo que tu é isso, outros estão dizendo que tu és o Lula, outros estão dizendo que tu és várias pessoas. E ele disse: não, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Rola um silêncio. Pedro levanta a mão. Fala, Pedro. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus se anima com a resposta, fala: ei, Pedro, isso eu nunca te ensinei? Ninguém te falou, isso aí você aprendeu porque meu pai que está no céu te falou. E Pedro se enche todo, porque todo sanguíneo se acha quando acerta. E ele já ficou todo cheio dele mesmo. E foi caminhando, e Pedro tinha essa capacidade, esse entendimento, essa leitura rápida da coisa. Pronto, habilidoso, corajoso, né? Porque você já viu que tem pessoa que não tem coragem de falar em público. Se você falar, fala seu nome. Ela, qual que é? Não é assim? Pedro não, levanta a mão, fala alto e paga para ver. Se eu errar, errei. Pronto. Tinha iniciativa, tinha fé. Me lembro que um dia Jesus está caminhando com os discípulos e acontece um negócio: tem que pagar um imposto. Quando tem que pagar um imposto, Jesus olha para Pedro e fala: Pedro fala para Jesus: Jesus, tem que pagar o imposto. Ele que vai lá e cutuca Jesus, fala: ó, o senhor está pregando muito bonito aí, mas agora é dívida, conta. O senhor tem que pagar o imposto. Ele fala assim: então, Pedro, já que você teve tanta iniciativa assim, o pastor adora a pessoa com iniciativa para dar mais trabalho para a pessoa. Jesus falou assim: então faz o seguinte, vai até o lago tal, pega uma vara, pesca o peixe, pega o peixe, abre o peixe, dentro do peixe tem uma moeda, pega essa moeda e traz. Tranquilo, não é tarefa fácil. Se o lago não ficasse a 12 quilômetros de distância, eles estavam de pé ou de jumento. O camelo era muito caro para a época, eles eram pobres. Estava de pé. Eu fosse Pedro, eu falava: que tal o senhor fazer a moedinha aparecer aqui dentro do copinho? Mas Jesus disse não. Jesus disse: lá no lago, 12 quilômetros daqui, pesca o peixe, espera o peixe vir, pega o peixe, mata o peixe, abre o peixe, procura a moeda, está lá dentro do peixe. Eu sempre falo para Deus, às vezes falava: Deus, parece que o senhor tem prazer em ver a gente vendendo pastel no final do culto. Parece que tem prazer de ver a gente fazendo cantina, sofrendo para pagar as contas. Porque não manda o milionário dar todo o dinheiro? Não sei também a resposta. Deus gosta de ver a gente assim. Ponto final, que bom. Façamos aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Pedro tinha revelação, tinha fé para ir atrás do peixe, pescar o peixe, trazer o dinheiro, tinha prontidão, tinha revelação: tu és o Cristo. Era o cara da confiança de Jesus. Um dia Jesus vai para a transfiguração, o momento mais extraordinário de Jesus sobre a terra, onde o seu rosto transfiguraria e veria-se a glória de Deus no rosto de Jesus. Quem que ele leva para o monte? Pedro, Tiago e João. Pedro é da confiança. Tinha a multidão que acompanhava Jesus, tinha 70 discípulos mais próximos, 12 discípulos ainda mais próximos e 3 discípulos ainda mais próximos. Pedro era um deles. Era um homem de destaque, era um homem da confiança, tinha fé, tinha revelação, tinha iniciativa, tinha amor. Um dia Jesus dá uma palavra dura e todo mundo começa a ir embora. Jesus se incomoda com aquilo. E quando as pessoas começam a ir embora, Jesus olha para os discípulos e dizem: não querem vocês também ir com eles? Pedro se lança na frente e diz: para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Ele está dizendo: não manda a gente embora não. A gente não sabe mais viver sem o Senhor. E quantas declarações de amor no começo da nossa caminhada com Deus a gente fez para Deus: ó Deus, eu morreria por você. Quantas declarações de amor. Pedro amava tanto Jesus que toda vez que Jesus falava que ia morrer, ele repreendia Jesus.
Ele falava, não fale isso não, Senhor. O Senhor não vai morrer coisa nenhuma. Eu não vou deixar. E um dia, quando ele faz isso, logo depois de um acerto, ele acerta, Jesus elogia ele. Em seguida ele se empolga, Jesus começa a pregar, ele para o discurso de Jesus e fala, Senhor, ninguém vai matar o Senhor. Porque se tentarem uma coisa dessa, vão ter que me matar primeiro, eu estou junto com o Senhor. Jesus olha para Pedro na frente de todo mundo e fala, tu estás endemoniado, Pedro. Para trás de mim, seu Satanás. Está na Bíblia ou não está isso? Chamou Pedro endemoniado na frente de todo mundo. Você acha que ele parou? Não. O camarada é persistente. O camarada é persistente. Tinha fé, tinha revelação, tinha entendimento, tinha iniciativa, tinha amor, tinha paixão, era pronto. Mas quando a vida vai acontecendo, você vai descobrindo que nem tudo aquilo que brilha é ouro, nem tudo aquilo que é tão legal no começo fica legal para sempre. Sim ou não? Eu me lembro que o meu sonho, quando eu me converti, eu falei, eu quero viajar a nação, e fora dela, pregando, eu vou entrar em avião, meu Deus, um dia eu vou andar de avião, eu falava. Hoje eu não aguento andar de avião. A primeira vez foi um acontecimento, filmei toda a viagem, 1 hora de filmagem. Joinville, São Paulo, 55 minutos para ser bem preciso. Filmei toda a trajetória. Hoje, Deus me livre, eu não aguento mais ouvir a voz do piloto. É insuportável. Quando você compra um carro novo, no começo você não quer deixar nem a mulher, você quer dar uma luva para a mulher não usar com a unha na maçaneta para não arranhar o carro. Você não deixa ninguém pensar em comer alguma coisa dentro do carro, você bota a pessoa para fora. No final, você já mete, a mulher já bota o pé no painel. Se a coisa não dá certo, você já come McDonald's dentro do carro, aquilo fica fedendo batata frita. Você faz tudo, por quê? Porque no começo tudo é muito legal, mas daqui a pouco a realidade chega. E a realidade da caminhada com Deus também chega. E é onde você se descobre imperfeito, falho, e o pior inimigo do projeto de Deus na sua vida. Deixa eu parar um pouquinho aqui para contar minha história. Sou filho de um casal muito apaixonado, desses que fala com vozinha, sabe? Até hoje, eles têm 30 anos casados, falam, e ele fala, eles ficam namorando na minha frente, eu falo para meu pai, pai, para, ela é minha mãe, para, me respeita. E ele fica beijando, ela fala, para com isso, por favor. Eu sou muito calmo, você pode perceber. E minha família sempre foi muito boa. Meu pai e minha mãe apaixonados, e uma prova de que o apaixonado é doente, a palavra patologia é verdade, é quando você começa a namorar. Primeira coisa que quando namora faz o quê? Muda para a mesma operadora para poder falar à vontade. Liga um para o outro, fala, ah, meu amor, começa a vozinha, cheiro, beijo, chama de bebê, chama de neném, chama de cada coisa horrível. Eu sei que tinha um apelido também aqui para o nosso amigo aqui, o doutor Jonas, também tinha um apelido de amor, assim, de doente. Aí ele estava aqui, amor, aí conversa durante horas. E olha aqui a contracena aqui. Amor, chegou a hora de desligar, vamos desligar. Aí ele diz, não, tudo bem, vamos desligar, mas eu não vou desligar na sua cara. Olha a doença aflorando aqui. Aí ela fala, ah, eu também não tenho coragem de desligar na sua cara. E aí eles têm uma ideia brilhante, que é qual? Viu como vocês já ficaram doentes? Vamos desligar juntos. Que ideia extraordinária. 1, 2. Não desligou, né? Tenha santa paciência, querido. Uma pessoa dessa merece uma surra. De havaiana, pelado debaixo do chuveiro, dá nele assim, ó. Para ver se aprende a viver. Não é verdade? Meu pai e minha mãe se apaixonados, tinha que comer sempre na mesa. Ai de quem? Se você ficasse bravo com o pai e com a mãe, se você quisesse comer na sala. Não existia isso na minha casa. Pai alemão, tem que comer na mesa, olhando para a cara dele ainda. E ele falava, sorria, tem que sorrir. O pai era terrível. O pai era bem tranquilo, quando ele ia te ameaçar, ele falava, eu vou te matar.
Eu falava, meu Deus, meu pai vai me matar mesmo. Então eu tive uma educação muito bacana, tudo legal, não tive problema, não tive um lar desestruturado, nada, tudo certo. Só que desde moleque aprendi a lutar, andava só com lutador de jiu-jitsu, e então não me provoca, tá bom? Que depois eu dou uma coça em você se você me irritar muito. Eu andava só com lutador de jiu-jitsu, só com gente da luta. E com 16 anos eu comecei a frequentar balada, comecei a frequentar muita balada, comecei a beber muito. Recebi, parece que essa herança da bebida do meu avô. Meu avô bebia até cair, e dos 16 aos 18 eu bebia toda semana até cair. Até não conseguir mais levantar mesmo. Entrei 2 vezes em coma alcoólico, foi uma coisa ruim mesmo. E a gente começou a ir para a balada para brigar. Comecei a ir para a balada e botar no bolso 1, 2, 3 cigarros de maconha para usar. Daqui a pouco comecei a colocar mais, porque eu já distribuía dentro da balada. Na escola eu levava torrão já. Amassava lá no fundo, colocava tudo dentro dos negocinhos e vendia. E comecei a bagunçar. E dos 16 aos 18 comecei a me envolver com gente da pesada mesmo. E a gente começou a sair para brigar e começou a se envolver com brigas violentíssimas, com gente perigosíssima. Até a ponto de eu ter que parar um dia no conselho tutelar por causa de uma briga, de ter machucado alguém muito. E num desses dias, sempre, durante toda a minha caminhada, eu sou filho de uma avó que era mãe de santo. Minha avó foi praticamente, ali eu fui criado com a minha avó, que morava atrás da minha casa. E minha avó, mesmo quando eu não era crente, ela, mãe de santo, rodava com a faca na boca, dentro do terreiro, possesso de um espírito, e tacava a faca na parede, pá! Eu falava, avó, isso é do capeta. Ela dizia, não é. Eu falava, é coisa boa. Eu falava, avó, como é que pode ser uma coisa boa? A senhora roda com 60 anos com a faca na boca e taca a faca na boca, com a boca na parede. Eu falei, isso não é bom, não é possível. Ela disse, não, é coisa boa, é só do... Eu falei, tudo bem, mas desde aquela época eu não acreditava que era bom. Minha avó, do alto da sua religião, odiava crente. Todo mundo não gostava de crente. Ninguém gostava de crente. No final, a vovó Sema converteu, mas ninguém convertia. Todo mundo da Umbanda, do Candomblé. Minha mãe distribuía coco no terreiro. Enfim, uma família muito abençoada. E aí, eu me lembro que eu comecei a frequentar essa bagunça toda. E sempre que um crente me via, ele dizia, Deus tem uma obra na sua vida. Eu dizia, cala a boca. E eles falavam, Deus tem uma obra na sua vida. Na escola me cutucavam, ei, Deus tem uma obra na sua vida. E eu nunca gostei desse papo, porque nunca gostei de crente. Nunca gostei de nenhum de vocês. Nunca. E me lembro que um dia, entrando na balada, quando eu estou entrando, sempre desviava de crente, sempre provocava crente. Nós andava de moto, quando nós passávamos por crente, assim que estava saindo da igreja, assim com aquelas sainhas, que nós via que era crente, nós passava bem perto com a moto, cortando os dias. Assim, eu passava, acho que ela levantava a mão e falava, vai endemoniado. Deus vai te pegar. Não era possível que não falava, porque uma hora Deus pegou. Eu converti meio na marra, a história é essa. Eu entrei na balada, e logo que entrei naquele dia, estava sem meus amigos, já levei um golpe e apaguei. Fui jogado para fora da balada. Lá fora, desmaiado, porque o segurança já me conhecia, que eu era encrenca, só jogou assim, 2 degraus para baixo, assim, como se fosse 2 degraus, blá, ali eu fiquei, caído, machucado. E aí disseram alguns que algumas pessoas me chutaram. Hoje a Jéssica entendeu que eram 108 pessoas que me chutaram. Eu falei, não, foram 7 ou 8 pessoas. Ela falou, 108? Eu falei, não, 7 ou 8. E aí, me chutaram, me machucaram um pouco mais. E quando eu acordei, eu falei, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Porque assim, eu era um maconheiro, mas eu era um maconheiro erudito. Eu lia Guimarães Rosa, eu lia Cecília Meirelles. Eu lia umas literaturas boas, assim. E eu me lembro que quando eu acordei, eu falei, cara, eu tinha um mínimo de consciência. Eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Onde eu vou parar? Estou com 18 anos, caído na calçada, machucado, bêbado, cheirando a cigarro, cheirando a maconha. Eu falei, não, eu preciso mudar a minha vida. E comecei a levantar. Levantei, tirei a camisa que estava rasgada, estanquei o sangue e fui embora. Cicatriz na testa, cicatriz no queixo, tudo de briga, na língua de briga, nas costas de briga. Aí você pensa, só apanhou. Não, eu bati também, mas às vezes apanhei.
Aí fui indo na rua, e era uma rua muito comprida, a rua Santa Isabel, e lá no final da rua, lá no começo assim, ela vindo e eu indo, quando eu olhei, uma velha, desse tamanho assim. Essa palavra, eu vou falar velha aqui, dando uma ideia assim de, velha, mas é que naquela época era assim, eu falava, velha, né? Mas hoje eu olho com muito carinho para isso, tá bom? Então se você tem mais de 40 anos, não se sinta velha. Quando eu olhei a velha desse tamanho assim, ó, desse tamanho, cabelo tudo branquinho, coquezinho, toda bonitinha. Meu cabelo é uma homenagem a elas, ó. Cabelo tudo para trás, aquele coquezinho que parece que é uma meia, parece que é de mentira aquele coque, eu sempre tive vontade de pegar. E ela, com aquele coquezinho, saia lá no pé, aquela blusinha de crente comprida, toda bonitinha, e ela na rua, entregando panfleto, 5 horas da manhã. Eu pensei na hora, falei, lá uma crente. Lá da lua você via que era uma crente, né? E eu falei assim, o que essa velha está fazendo na rua? 5 da manhã, entregando panfleto. E era bem aleatório, assim, entregava panfleto, de um lado da calçada, que era o mesmo que eu estava. Eu falei, eu vou atravessar para evitar a profecia, né? Atravessei. Eu indo, ela vindo, ela também lá embaixo atravessou. Falei, aí tem coisa, hein? Continuei mais um pouco, pensei em encará-la, falei, não, vou passar de novo. Atravessei de novo, fui passando no meio dos carros, e ela também bem aleatória resolveu atravessar de novo a rua. Aí eu desconfiei mais, eu falei, tenho certeza que tem alguma coisa aí. Atravessei terceira vez e ela terceira vez atravessou. Eu falei, quer saber? Vou encarar essa velha. Fui na direção dela, fiz uma cara de Satanás, fui fechando o semblante, para ela nem me olhar. Fui fazendo cara de maloqueiro, e eu sou vida louca, olha aqui a minha tatuagem, olha aqui. Eu sou criminoso. Fui olhando para ela, falei, você nem me olha, velha. E ela já veio sorrindo, aquele sorriso insuportável de crente, né? Oh, querido. Era aqueles olhinhos fechados assim. Ela botou a mão no meu peito e disse, nego, Deus vai te fazer um pregador do evangelho. E disse, Deus te fará o pastor da maior igreja dessa cidade. Ela disse, ele te dará uma esposa que te será como uma pastora. E minha mulher é como se fosse minha pastora. Ela é todo o equilíbrio que Deus não me deu. Tudo para ela. Em mim nada. Ele falou, vou estar só na Simone ali que está tudo certo. E Simone é essa pessoa que me cuida, que me fala. Quando eu penso em matar alguém, ela diz, não faça isso, pensa bem. Você é pastor, você grava vídeos tão bonitos. Eu falo, é verdade. Eu preciso consertar. Eu falo, é verdade, eu vou me segurar. Enfim, Simone, e ela, aquela senhorinha, aquela velha, danada, falou coisas que até hoje se cumprem na minha vida. Detalhe por detalhe. E ela disse, e eu te darei um jeito totalmente diferente de pregar. Por isso, se você não gosta da minha mensagem, vai reclamar com a velha. Porque eu não gostei desse pregador. Liga para a velha aqui, ó. Fala, não gostei desse negócio. Ela que falou, vou te dar um jeito diferente de pregar. Você vai rodar essa nação. Crentes e não crentes vão saber quem você é. Coisas que acontecem até hoje com o vídeo. E não falo para menor exaltação, para nada, irmão. Me considero o menor e o pior de todos os pecadores aqui. Porém, ela disse isso. Você entrará em lugares e pessoas te reconhecerão. E saberão quem tu és por causa do meu nome na tua vida. E ela falou tudo isso, quando ela terminou a profecia, eu falei, cala a boca. Ela disse, assim te diz o Senhor. Virou as costas, saiu meio marchando assim, meio braba. Eu desconfiado daquilo. Descobri naquele dia que crente é igual bumerangue, ele vai, mas ele volta. Ela foi, deu uns 4 passos e voltou. E quando ela voltou, aí ela voltou braba. Ela voltou marchando, batendo asa assim. E começou a me rodear, e gritar, e falando língua estranha. Eu baixei a cabeça e falei, meu Deus, que velha retardada. Porque eu comecei a passar vergonha, porque eu pensei assim, as pessoas da Barata estão pensando que ela é minha amiga. E que nós estamos curtindo alguma coisa aqui, juntos, nós estamos numa vibe aqui nossa, só nossa.
Eu falei, gente, essa velha está me fazendo passar vergonha. Ela parou na minha frente e disse assim, e aí isso sempre me incomodou nos crentes. Ela sempre me incomodou nos crentes, que eles falam assim, você precisa vir para Jesus, Deus ama você, vem querido, lá na nossa igreja nós amamos você. Aí você fala, não quero não, porque crente é coisa de burro. Aí você fala, você vai para o inferno, em nome de Jesus. Se você não vier, você vai para o inferno. E sempre rola uma ameaça. E a ameaça me incomodava, porque eu lia filósofos ateus como Friedrich Nietzsche, e gostava muito, então eu combatia a fé mesmo. E ela olhou para mim e disse assim, de hoje em 30 dias, e botou aquele dedo aqui, ó, pequenininho assim, apontou para cima, falou, de hoje em 30 dias eu mudo a tua história. Aí eu senti que ela estava falando sério. Falei, olha velha, te dou-lhe uma aqui. E ela virou as costas assim e disse assim, ó, eu vou te pegar, assim te diz o Senhor. E virou as costas e foi embora. Aí gritou, as pessoas olhando para mim, o que deu aí, filho? Mexeu com a velha errada, né? Fui embora, fui para casa, para de rir, você se comporta, você está na igreja. Fui para casa, me cuidei dos machucados naquele dia, e eu fui para casa tranquilo, nada vai acontecer, tranquilo. Só que aconteceu alguma coisa na minha mente. A psicologia diria sugestão, né? Eu diria pressão de Deus. Porque dali uma semana eu falei, meu Deus, falta 3 semanas para Deus me pegar. Passou mais uma semana, eu falei, falta 15 dias. Eu já não passava mais na frente de igreja. Porque eu achava que se eu passasse na frente da igreja, Deus ia botar a mão para fora e falar assim, vem cá só rapidinho eu te pegar aqui rapidinho. Então eu não passava. Eu saí, eu via um crente, eu estava em pânico, eu tive crentefobia. Eu vi o crente e falava, meu Deus, um crente, deve ser amigo da velha. E eu procurava um lugar para fugir. Uma semana faltando, minha mãe entra em casa com a depressão. Minha mãe está sofrendo uma depressão profunda, dificílimo, depois de um fechamento de um negócio, muito difícil. Minha mãe muito triste, começou a sentir umas dores na perna que não passava, e pobre que é pobre tem que bater chapa, né? Bateu chapa de toda a perna, não tinha nada na perna. E minha mãe era meio da saúde, meio da educação. Ela disse, olha, eu não quero tomar remédio forte, e o médico está me mandando tomar um remédio forte, eu não queria tomar. Então, e faltando uma semana para da velha, eu em pânico assim, fazendo qualquer assunto relacionado a dor, doença, calamidade, problema, eu pensava, Deus está vendo isso aqui, vai dar um problema. E ela disse assim para mim, então eu estava pensando uma coisa aqui com o teu pai, gente, e falou para eu e meus irmãos assim, e nós vamos na igreja. Falei, o que foi, mãe? Nós vamos na igreja. Quando ela falou, nós vamos na igreja, minha alma fez assim, ó. Ficou só eu assim, olhando para eles assim. Falei, o que, gente? Vamos para onde? Vamos para a igreja. Eu falei, para, gente. A medicina está tão evoluída. Vai dar certo. SUS é tão bom, vai dar certo. E ela disse, não, nós vamos na igreja. Eu falei, então vamos na católica. Ela disse, porque eu tinha medo que se eu fosse na igreja dos crentes, a velha ia estar lá. Eu falei, eu não posso dar esse desaforo para ela, não posso dar essa confiança para ela, que eu fui na igreja, no prazo que ela disse que ia ser. Então eu estava lutando contra aquele prazo, contra aquela palavra. Minha mãe falou, vamos na católica, mas depois nós vamos na dos crentes. Eu falei, mas vai dar, se der certo na católica, já ficamos por lá. Ela disse, ok. Eu falei, então vamos, fomos na missa, e já sentamos bem no meio assim, da missa, no lugar, e minha mãe não gostou daquela missa. Falei, esse padre está meio lento, e era um padre bem devagarzinho. E o padre, minha mãe olhou para o santo assim, que estava na parede e falou, meu Deus, aquele santo está triste. Eu falei, não existe santo triste, mãe. Ela disse, olha o santo aí. Eu falei, cala a boca, mãe. E eu e a mãe discutindo na missa e o padre, Espírito Santo. Tipo, cala a boca, querido. E eu e a mãe discutindo, vamos embora. Minha mãe falou, vamos embora dessa missa. Eu falei, mãe, fica na missa, fé em Deus. Já comecei a pregar para a mãe. Eu falei, vai dar certo, vai curar hoje aqui. Ela disse, vamos embora. Fez eu levantar, fui desviando da perna das pessoas que estavam rezando. Fomos embora. No outro dia era o dia de ir para a igreja dos crentes. Falei, pai, hoje à noite eu vou para a balada. Ele falou, não, tranquilo, amanhã de manhã nós vamos no culto. Falei, beleza. Pensei comigo, né, eu vou beber tanto, que amanhã não vai estar culto nenhum. Fui para a balada, bebi. Irmão, eu bebi assim, ó, qualquer coisa. Assim. Não como se não houvesse amanhã, para não ter amanhã. Eu bebia para não ter. Eu bebia. E eu perguntava, o que é cerveja? Bota. O que é vinho? Bota. O que é veneno? Bota.
O que é gasolina? Daqui. Isso deixa alcoolizado? Daqui. Eu botava tudo. Eu acho que cada vez que eu virava o copo de bebida, aquele dia aconteceu um fenômeno, um milagre tipo do Caná da Galileia. Foi um milagre inverso. Cada vez que Deus pegava o álcool no meu copo, ele metia o dedo assim e falava assim, ó, vira água. Eu bebi tanto que eu quase tive uma hemorragia na bexiga. E eu não fiquei bêbado. Não me dou. Você acredita nisso, doutor Jonas? Eu bebia. Eu ficava cada vez mais lúcido. Não faça isso em casa, por favor. Isso não vai dar certo. Isso não é uma recomendação. Tem gente que fala, esse milagre eu preciso na minha vida. Um caso específico, foi a minha história. Eu bebia porque eu não queria ir para o culto amanhã. Eu queria ficar tão ruim que não desse para levantar. 5 da manhã, meu irmão, eu estava até aquela hora bebendo, das 10 da noite às 5 da manhã, eu estava legal. Se me mandasse fazer qualquer coisa que exigisse equilíbrio, concentração, força, aptidão, rapidez, eu fazia. Eu não estava bem, parecia que eu estava tomando café a noite toda. Legal. Deitei 6 da manhã na cama, instalado, 7h30, o pai bate na porta. Vamos para a igreja. Eu falei, para com isso. Que igreja, gente? Eu desesperado, porque eu sabia que estava acontecendo uma coisa em mim, porque eu não bebia e não caía. Sabe o que é não ter cheiro de álcool na boca? Não ter cheiro. Beber durante 6 horas seguidas. Deus queria que eu fosse para aquele culto. E eu fui. Botei a roupa mais satânica que eu tinha. Uma que tinha uma caveira com os olhos vermelhos, umas patas atravessadas, uma coisa assim. Fomos para o culto. Cheguei no culto, cara de demoniado, assim. Sentei na última cadeira, a porta era bem no meio, assim, tinha um corredor no meio, a porta era bem lá atrás, assim. Tinha a primeira cadeira, eu entrei e sentei. Que era o lugar que menos precisava entrar e o primeiro para ir embora. Sentei ali. O culto rolou. O culto era tão pentecostal que uma hora o pastor estava pregando, ele soltou o microfone, deu uma volta correndo na igreja e voltou para pregar. Eu pensei, que é isso, gente? O que está acontecendo aqui? E o povo era pentecostal, pulava, rolava, beijava, caía na frente de todo mundo. E eu achando aquilo tudo ridículo. Falei, nunca vou ser crente. E o pastor tinha revelação. E eu comecei a ficar em pânico. Falei, gente, aquela velha já era perigosa. Esse cara com revelação, aí vai dar problema, porque ele vai começar a falar minha vida aqui, vai dar coisa feia. Eu falei, gente, comecei a ficar em pânico, medo. E ele começou a revelar pessoas, mandar pessoas vir para frente. E ele terminou a mensagem, ele disse o seguinte: você que essa palavra falou com você, vem para frente. Todo mundo foi para frente, um monte de gente. Ficou uma galera lá atrás. Aí ele mandou essa aqui, se liga, Natan, é Natan, né? Ele falou, você que essa palavra não falou com você, vem para frente. Eu falei, como assim, gente? Não falou comigo, eu não quero essa palavra. Ele disse, vem mesmo assim. Eu fiquei com mais um grupo, porque eu estou pensando até hoje, que grupo é esse? Porque ou falou ou não falou. Ficou um terceiro grupo lá. E nesse terceiro grupo, isso chama-se apelo pastoral. Ele começou a chamar assim, você que está desempregado, precisa de um emprego, vem para frente. Você que está empregado, mas quer ganhar mais, vem para frente. Você que está fazendo faculdade, está difícil para pagar, vem para frente. Você que está frouxo, passou 100% bolsista, mas mesmo assim quer melhorar, vem para frente. E começou a chamar todos os problemas da terra. Tem problema com a mãe, com a sogra, dor de cabeça, dor na perna, dor de reumatismo, reumatoide, tudo. Algum problema você tinha. Aí as pessoas foram indo uma a uma, né? Caindo na do pastor ali, que só quem ficou lá atrás? Só eu. Braço cruzado assim, falando, que palhaçada. Quando eu fiz isso, 2 diáconos já colaram atrás de mim, assim, ó. Pressão. Aqui, ó. 2 mãozinhas assim. Porque diácono faz aquela cara de que não tá nem aí, mas ele tá. Ele fica rodando, isso aqui não é para unção, né? Isso aqui é só para ficar fiscalizando tudo, assim, ó. Ele é tipo um radar na igreja. E eles ficam. Naquele dia eu aprendi aquela palavra, resistir ao diácono, e o diácono fugirá de vós. Eu fiquei ali, os diáconos colaram atrás de mim, assim, com a mãozinha, aquela cara querida de diácono. E o pastor teve uma última revelação que foi impressionante. Da terceira linha de cadeiras para frente, estava toda a igreja lá. Da terceira para trás, não tinha mais ninguém, só eu e 2 diáconos. O pastor tem a revelação. Deus
Deus me mostra um moço no fundo dessa igreja. Falei, claro que mostra. Mostra até para mim, não é? Ele diz, e esse moço não queria estar aqui. Eu falei, tá acertando, tá pontual. Ele disse, Deus tem uma obra na vida desse moço, e eu já comecei a procurar a velha. Que ele começou a falar tudo o que aquela velha disse. Tudo. Deus te dará um jeito diferente de pregar, moço. Quando eu comecei a falar, eu falei assim, das duas uma, ele é amigo da velha pessoal. Ou esse negócio de Deus existe. Os dois diáconos aproximaram mais e dava para sentir a respiração deles aqui, ó. A vontade era dar uma para jogar lá atrás, mas eu controlei. E eles começaram a orar numa língua atrás de mim, tipo, vai, querido. Aí a outra me olhava assim, vem, querido. E a gente é bobo, a gente cai nessa dos crentes, né? Eu falei, eu vou aceitar Jesus ligeiro para acabar essa pressão. Pensei assim, eu vou aceitar ligeiro. Então lá atrás, eu xingava os crentes, dos piores palavrões, no meio do culto, aqui na minha mente. Quando eu resolvi sair, eu comecei a ter uma vontade de chorar. Eu falei, não posso chorar aqui, gente, dá confiança para esses crentes. Você tinha vontade de chorar e alguma coisa, não dá para explicar a conversão, mas alguma coisa naquele dia aconteceu. Eu senti um toque de Deus tão profundo e tão sincero e tão verdadeiro, de um jeito que eu nunca tinha sentido nada. E lá atrás, prepare a sua melhor festa, lá atrás eu xingava os crentes, e eu comecei a caminhar, e na metade do corredor, eu fui batizado com o Espírito Santo, sem ninguém orar por mim. Quando eu cheguei lá na frente, eu já estava abraçado com aqueles crentes chorando, eu rolava com eles no chão, eu beijava todo mundo. Quando eu me levantei, eu bati na minha mãe e disse assim, ó, você pastor. Ela disse, o que foi, retardado? Eu falei, você pastor. Numa manhã, eu recebi uma pressão lascada de Deus, aceitei Jesus, sem ninguém orar por mim, fui batizado no Espírito Santo, cheguei lá na frente e falei para todo mundo, eu vou ser pastor. Daquele dia em diante, eu fui tomado de uma paixão pelo Evangelho, e eu preciso acabar minha mensagem, pelo amor de Deus. Eu fui tomado de uma paixão pelo Evangelho louca. Eu comecei a fazer tudo, e ali eu comecei a perceber que todo começo é um mar de rosas. E fui. Irmão, eu era tão maluco que eu namorava com uma moça que fumava. Um dia eu chamei ela, falei, vem aqui. Ela disse, o quê? Eu falei, hoje você vai parar de fumar. Ela disse, como? Eu estava com um vidro de óleo no bolso. Puxei o óleo, botei na mesa, falei, hoje você vai parar de fumar. Ela disse, como? Eu falei, põe a língua para fora. Ela disse, o quê? Eu falei, não discute com o profeta. Que eu sou perigoso aqui. Falei, põe a língua para fora. Ela botou a língua para fora, eu ungi a língua dela. Pá! Saiu cuspindo. Até hoje nunca mais fumou. Dizem as más línguas que foi por causa do trauma. Eu acredito que foi por causa da unção. Me lembro que um dia passei numa curva chamada Curva da Morte. Todo mundo morria naquela curva, a curva é perigosíssima. Chamei meu amigo, porque um louco faz mais outro louco. Chamei ele e falei, vamos ungir essa curva. Ele disse, o quê? Eu tive essa época de ungir tudo. Eu ungia coisas, pessoas, cachorro, qualquer coisa que tivesse na minha frente. Eu ungia bar, ungia zona. Me lembro que um dia o dono da zona me pegou ungindo o muro da zona assim. Ele disse, está fazendo aí? Eu falei, vai virar igreja. Ele disse, cala a boca. Falei, vai virar igreja. Duvidou? Virou igreja, querido. Sem brincadeira. Virou igreja. Até hoje ele deve lembrar daquele retardado ungindo o muro. Deve pensar, meu Deus, aquele cara faliu o meu negócio. Ele fez uma macumba de crente aqui. Irmão, fomos na curva, eu e meu amigo. Compramos 4 vidros de óleo, ungimos a curva inteira. Uns meses depois botaram um redutor de velocidade na curva. Nós surtamos, né? Fizemos 5 vigílias a madrugada inteira comemorando. Dizem as más línguas que já estava no projeto da prefeitura há mais de 10 anos. Mas eu acredito que foi por causa da unção. Porque Deus honra motivos. Deus honra intenção. Para encerrar meu testemunho e fechar com a história do Pedro. Quando eu comecei a caminhar, eu era esse cara, eu era o cara que mais limpava a igreja.
Ninguém aqui limpou mais igreja do que eu. Eu falei isso na outra igreja, a mulher falou, eu limpei. Eu falei, cala a boca que eu estou pregando. Porque você tem que sair uma saída ligeira, né? Eu falei, cala essa boca. Depois eu abracei ela, bati uma foto, tudo, porque ela é famosa lá na cidade dela. Eu fui o cara que mais limpava a igreja, que mais fazia tudo. Eu cheguei na casa do meu pastor um dia. Quando eu me converti de verdade, cara. Comprei um terno de R$8 no brechó. O terno era de um homem de 1,60 m, eu acho. E eu sou tipo um orangotango, meus braços são enormes. Por isso que eu nunca deixo o braço estendido, sempre mais encolhido assim. Meus braços são enormes, minha perna é enorme. E eu, quando comprei aquele terno, o terno era curto. Então eu ficava sempre com a mão encolhida assim, ó. Porque se eu esticasse, o terno vinha aqui, né? Então eu ficava sempre com a mão encolhida e dava passinhos curtos assim, porque a perna também pegava. Eu andava de bicicleta, terno e gravata, sol, verão, falando língua estranha, ungindo as pessoas na rua. Eu queria converter todo mundo, paixão do começo, sabe? Cheguei na casa do meu pastor, falei, fala pastor. Meu pastor lá de dentro, sabia a cortina, falou, o quê? Falei, deixa eu entrar aí. Ele disse, não. Falei, então me dá uns folhetos para entregar na rua. Ele disse, não tem. Falei, deixa eu limpar seu carro. Ele disse, está limpo. Falei, então o senhor vai ter que me deixar entrar. Se não tem nada para fazer, me deixa entrar. Passei alguns domingos na casa do meu pastor. Quantos domingos? Meu pastor é um cara que me fazia orar 6, 8 horas por noite. Você tem noção disso? Nós passava períodos de 8 horas de oração. E ele mandava a gente orar, vou mostrar para você entender, com uma técnica muito avançada de oração, que é assim, você dobra os pés atrás e senta em cima dos pés. E eu comecei a balançar assim, porque eram muitas horas, e se eu levantasse, eu ia ter que amputar minhas pernas depois. Eu balançava, um dia eu balancei, ele falou, não balança que é para doer. Ele era louco. Ele não balança, tem que doer, porque é oração de dor. Ele tinha umas heresias violentas, assim, que tinha que doer e tal. Enfim, para você saber, eu era esse cara mais apaixonado da igreja. Eu apanhava do meu pastor. Meu pastor me batia. Um dia eu passei pela frente da irmã Dorinha, ela estava esperando a chuva passar, e eu passei de guarda-chuva na frente da irmã Dorinha, falei, pastor, oi, irmã Dorinha. Ela no ponto de ônibus esperando a chuva passar, eu fui para a igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja, já me deu um tapa no braço e falou, volta lá, entrega o teu guarda-chuva para a irmã Dorinha e vem tu na chuva. Pensa a minha alegria para ir lá com a velha, né? Cheguei lá, falei, pega o guarda-chuva aqui, irmã Dorinha. Aí disse, vem comigo, nego. Eu falei, não pode, vai senhora. Eu era obediente, apaixonado. Um dia eu comecei a pecar com a minha namorada. Não precisa explicar isso, né? Você já sabe. Aí entrei na reunião, botei aquela cara de crente nossa, né? Que disfarça qualquer coisa. Era uma reunião de líderes da igreja. Meu pastor era muito bravo, desequilibrado, louco. E ele disse assim para mim, ele levantou na reunião assim, quando eu entrei, disse, Tiago, tu estás em pecado. Na frente de 30 e poucos líderes. Eu olhei para ver se não tinha outro Tiago, torcendo para ver. Eu falei, pastor, eu não estou não, graças a Deus. Mas eu estava. Porque quando a gente manda um graças a Deus, é para dar uma validada, né? Quando você pergunta para o cara assim, eu sou pastor hoje, eu pergunto para o cara, você é dizimista? Ele fala, graças a Deus. Eu já sei que ele não é. Porque ele está dando um graças a Deus, que nem sim nem não, é graças a Deus. E aí, irmão, está crente? Graças a Deus. Eu falei, pastor, não estou, graças a Deus. Ele disse, tu está sim, senhor mentiroso. Porque ele tinha revelação, meu pastor não podia pensar em pecado perto dele, que ele sabia. Eu ia para o culto, só Deus me lava o teu sangue, me perdoa, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, entrava na igreja. Quando eu estou lá, meu pastor, ele gritou, tu está sim, seu endemoniado, mentiroso. E também não grita comigo, que eu também grito, né, irmão? Quando ele gritou comigo, eu gritei, eu não estou. Quando eu fiz, eu não estou. Ele passou a mão numa cadeira dessa de plástico. Isso aqui não é brincadeira não, tá? Ele pegou essa cadeira e tacou na minha cara. Você ri porque não foi na tua cara. Deu tempo de eu fechar, se a cadeira bateu nas minhas costas, eu falei, agora eu mato. Meu passou uma vergonha tão grande, que eu falei, cara, eu vou embora daqui. Eu fui embora. Porque eu me vi um moleque cheio de paixão, que teve toda a sua paixão ofuscada pela sua falha, e a sua falha descoberta. Uma queda.
para toda a igreja saber, para todo mundo saber, traumático ainda o descobrimento disso. Eu fui para casa e pensei, cara, o que vai ser de mim agora? Fui para casa de bicicleta, cheguei em casa, apaguei tudo na frente da casa, sentei na cozinha, numa cadeira lá atrás, e fiquei refletindo na vergonha que eu tinha passado. Fiquei pensando assim, tomando café, pensando o que aconteceu com isso. Isso é verdade que aconteceu isso? Eu levei uma cadeirada do meu pastor. E eu entrei em pânico, eu falei, meu Deus, ele sabe meu endereço. Porque se lá na igreja ele me deu uma cadeirada, ele volta aqui para terminar o serviço. E não deu outra, deu um tempo que eu pensei isso, ele chegou lá na frente de casa. E ele, maluco, sanguíneo também, me chamava igual chama o presidiário para comer. Ele batia no portão, Tiago! Batia com a chave, Lá de dentro, eu usei aquela técnica nossa de atender testemunha de Jeová, não tem? Que você vai para a cortina e você abre bem no cantinho da cortina. Se eu fosse testemunha de Jeová, eu só ia olhar para os cantos assim. Eu abri, tudo apagado. Eu abri lá embaixo, assim, a cortina. E eu botei só um olho de fora, assim, ó, um olho. Tudo apagado, é impossível ver. Mas lembra que meu pastor tinha revelação? Quando eu fiz assim, ó, lá de fora ele fez assim, ó. Falei, agora lascou. Fui lá para fora. Ele falou, vem aqui. Fui eu. Ele disse, quando eu estava chegando, ele já disse, o pastor te ama. Eu falei, eu percebi agora há pouco ali na igreja. Ele disse, o pastor está pegando pesado com você, porque você vai ser um menino bom. E o diabo vai te bater muito, a vida vai te bater muito, muita gente vai te bater muito. Eu falei, mas o senhor podia fazer uma apostila, né, me ensinar. Ele disse, não, mas eu tinha que te bater, para confrontar o pecado. Mas eu te amo, caminha comigo. Naquele dia eu tinha tudo na minha mão, para pegar toda a paixão que eu nutria por Cristo e abandonar, ou resolver perdoar a pessoa que mais me ensinou, mas que também mais me feriu. Isso é um conceito até da psicologia, a mão que afaga justamente é aquela que mais fere. E eu tive que resolver perdoar o cara que mais me ensinou, mas também o cara que mais me traumatizou, que me envergonhou na frente de todo mundo. Eu falei, eu vou caminhar com ele. E a gente frequentou muitos velórios. Fui cantor de barzinho antes de me converter. Fiz back vocal para o Michel Teló, fiz back vocal para Ivete Sangalo, fiz back vocal para o Tradição. Cantei muito no mundo e quando fui para a igreja, cantava na igreja. E cantava muito em velório. No começo você não é ninguém na igreja, né? A banda já está fechada, você não entra, né? Então eu cantava nos velórios com o pastor. Eu me lembro que um dia meu pastor me ligou logo depois daquilo, que eu resolvi acreditar. Eu sempre falava para Deus que eu queria ver coisas extraordinárias e Deus me levou. Meu pastor me ligou e disse, nós vamos num velório, se arruma e prepara o violão. Eu falei, para que o violão, pastor? Nós vamos tocar no velório, porque a menina vai ressuscitar. Eu falei, pastor, para com isso. Para com isso, que se der errado, nós vamos apanhar. Eu falei, então o senhor para. Ele falou, não, eu estou indo te buscar. E chegou lá em casa. Pula no carro, pulei com o violão na mão, dá maior, vai preparando aí. Fiquei em casa com o violão na mão, quando estamos chegando, não era no velório, era onde uma menina tinha pulado num lago, quebrado o pescoço, morrido afogado, tinha desaparecido um tempo. Quando apareceu, a menina estava com o pescoço desse tamanho, tudo roxo, tudo preto, deitado do lado do lago, as pessoas todas desesperadas, esperando socorro que não chegava, porque naquele dia em Joinville tinha acontecido alguma coisa, que o socorro estava todo lá, não conseguia chegar. Nós chegamos primeiro com o socorro. Meu pastor sempre muito educado, muito gentil, as pessoas todas chorando ao redor, ele chegou gritando, sai todo mundo, sai! As pessoas abriram com medo dele, e eu junto, né? Eu já fiquei um pouco mais distante, me encostei com o violão assim numa árvore, porque caso desse errado, eu ia dizer, eu não conheço esse homem, eu ia negar 7 vezes se for preciso ele. Eu fiquei com o violão baixado assim, esperando aquilo acontecer. Quando ele chegou na menina, ele já levantou a menina assim, que a cabeça da menina caiu para trás. Eu falei, agora matou de vez. Falei, porque se não estava morta até agora é certeza que ele matou. O pescoço caiu, todo mundo desesperou. Eu falei, meu Deus, agora a menina morreu. Ele levantou a menina para o céu e disse, Deus, devolve a vida para essa menina. E esse silêncio que vocês fizeram aconteceu. Nem passarinho mais cantava, só olhando para baixo assim, ó.
Ele disse segunda vez, Deus devolve a vida para essa menina. E quando ele disse terceira vez, antes de ele dizer terceira vez, ele olhou para mim, tipo, prepara o hino. A fé do bicho era insuportável. Eu nunca vi uma fé dessa. Ele gritou, Deus, devolve a vida para essa menina. E a menina voltou à vida. Isso ninguém me contou, isso eu vi. E se tem um negócio que eu não faço é sensacionalismo. A menina voltou na frente de todo mundo. Quando a menina voltou, o pescoço começou a desinchar, o roxidão começou a desaparecer. Deus é Deus e continua sendo Deus. Um monte de crente desmaiou. Ele olhou para mim e disse, toca a música, eu fiz isso aqui, ó. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Aplauda o nome de Jesus, querido. Louvado seja o nome de Jesus. 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 Se você se der novas chances, você viverá coisas extraordinárias. Deus é Deus de segundas, de terceiras e de quantas chances você precisar. Mas a gente não se dá novas chances. Porque você adolescente se percebe totalmente falho. Você jovem se percebe totalmente caído. Você adulto se percebe totalmente esfriado. E você diz, não é mais possível retomar. Quando Jesus está no Monte Getsêmani, e agora eu concluo minha mensagem. A Bíblia diz que o apóstolo Pedro não foi capaz de orar. O homem que tinha fé, que tinha revelação, que tinha paixão, que tinha entendimento, recebe uma ordem dizendo, não peguem espada e orem. Sabe, gente? Eu costumo dizer sempre pro pessoal na minha igreja que você precisa orar, fazer aquelas orações que você chega até quase... Você já dormiu orando? Já dormiu orando? Então você é um homem de oração, você é uma mulher de oração. Se você nunca dormiu orando, você nunca foi alguém de oração. Você tem que orar, até que você chega na oração, você fala assim, Deus, eu te abençoo em nome de Jesus. Que o sono chega e você fala, Deus, eu te perdoo. Eu já falei na oração, eu me louvo. Deus só fala, muito obrigado, querido, muito obrigado. Obrigado por me abençoar tanto hoje. Quem nunca trocou as bolas na oração não sabe o que é orar. Jesus disse para Pedro, ora, ele começou a orar e quando estava orando, dormiu. Jesus chega e fala, levanta Pedro, está dormindo, tu não pode orar nem um pouco. Pra você entender, irmão, quando a guarda romana chega para prender Jesus, o Pedro que ouviu que não era para revidar, que era para deixar, que tinha que morrer, ele passa a mão na espada, começa a bater nos soldados, tenta matar um soldado, mas o bicho é ruim, que a espada corta só a orelha do cara. A orelha cai, Jesus olha para Pedro e fala, guarda a espada, Pedro. Quem viver pela espada vai morrer pela espada. Levou a bronca de Jesus, Jesus pega a orelha do cara e colou. E aí Pedro fala, agora eu não quero mais também. Está colando a orelha desse desgraçado, eu vou embora. Sumiu, agarrou o mato, desapareceu. Dali um pouco alguém encontrou ele e falou assim, você é um deles. Ele disse, eu não conheço esse homem. O cara que jurava amores até ontem, agora está negando enfaticamente. O cara que jurava amores ontem à noite, que foi para o monte orar com ele, agora está negando. Na mesma madrugada. Ambiguidade. Humanidade aflorando e abatendo totalmente o projeto de Deus e a unção de Deus sobre a sua vida. O cara que ontem de noite era o cara mais cheio de fé, agora é o cara mais louco, que nega conhecer Jesus. Quantas vezes eu e você nos percebemos assim?
Quantas vezes eu e você nos vemos no espelho e falamos, meu Deus, que fracasso eu sou, que vergonha eu sou, porque só você se conhece de verdade. Sua psicóloga não te conhece, sua mãe não te conhece, sua esposa não te conhece, seu esposo não te conhece, só você te conhece. Algum dia o pastor pregando falou assim, imagine se você tivesse uma tela em cima da sua cabeça que passasse tudo aquilo que você pensa. Eu pensei, meu Deus do céu, se isso acontecer comigo, ninguém mais anda comigo. Deus sabe tudo que você pensa e continua andando com você. Continua acreditando em você. Só Ele e você sabe quem você é, e Ele continua acreditando em você, investindo em você. O Pedro fugiu, sumiu, negou, se decepcionou, foi com os discípulos para um lugar e ficou esperando os 3 dias, depois da morte de Jesus. Não viu Jesus morrer, o único que viu foi João, o apóstolo do amor, porque João era de menor. Possivelmente João tinha entre 14 e 16 anos quando caminhava com os discípulos. Por isso pôde ficar com as mulheres e olhar Jesus agonizando até o último suspiro. Por isso, quando ele viu Jesus perdoando os bandidos, quando viu Jesus entregando o seu espírito, ele levanta dali e conclui no seu livro, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso o dia que João chega para alguém, ele diz assim, olha, definitivamente Deus é amor. Irmão e irmã, o Pedro agora está frustrado, sentado numa sala, esperando se alguma coisa ia acontecer. Quando vem a notícia de que o túmulo estava violado, ele desce correndo, com outros 2 discípulos, entra no túmulo. Quando ele entra, ele olha o túmulo vazio, só roupa ali. Ouviu o ministério inteiro de Jesus, que Jesus ressuscitaria. Ele olha o túmulo e ele diz o quê? Roubaram o corpo. O bicho é desgraçado, né? Ele diz, roubaram o corpo de Jesus. Quando ele volta para casa, está sentado, desanimado. Ele fala, agora acabou. Ele começa a ter um papo cheio de fé com Tomé. Um olha para o outro e diz assim, ó, vamos voltar a pescar, vamos? Evangelho de João, capítulo 21. Pedro olha para Tomé e fala, vou pescar. Tipo, chega. Vou lá lavar as redes, vou começar meu trabalho de novo, essa história acabou. Quando ele está resolvendo sair, as mulheres entram correndo pela sala, porque foram as primeiras a ver o túmulo vazio. Dizem as más línguas que foram as mulheres, que se fosse 2 homens não contava para ninguém, a mulher saiu contando para todo mundo. Mas é sacanagem, é sacanagem. A mulher chegaram e falaram, 2 túmulos vazios, meu Deus, conta para todo mundo. Se fosse 2 homens, ia falar, massa, está vazio, vamos embora. A mulher saiu contando para todo mundo, evangelizando. Então quando você conta, eu sei que você conta para evangelizar, está tudo certo. Quando elas entram, elas trazem, quando elas vê o túmulo vazio, o anjo aparece e fala assim, ei, vem cá. Ide, avisai aos discípulos e a Pedro, que eu estou indo adiante de vocês para Galiléia, eu espero vê-los lá. Pedro recebe um recado do céu, só para ele na ressurreição. Pedro, tu negou, tu fugiu, tu sumiu, tu oscilou, tu caiu, tu abandonou, tu está pensando em voltar a pescar, mas deixa eu dizer, Pedro, é para você essa ressurreição ainda. Jesus entra atravessando parede, porque Jesus é todo cinematográfico depois de ressuscitado, né? Ele atravessa a parede e manda tocar nele. O bicho é abusado. Ele entra atravessando parede e fala, Pai seja convosco. Olha bem na cara de Pedro e fala, Pedro, tu me ama? Pedro tinha acabado de dizer que ia pescar. Ele pergunta, Pedro, tu me ágape? No original grego. E Pedro responde, lá na sua Bíblia, eu te amo. Só que na verdade Pedro responde, eu te filéus. É um tipo de amor amigo, amizade. É como se Jesus estivesse perguntando, tu me ama a ponto de morrer por mim? Ele diz, Senhor, eu gosto do Senhor. Jesus diz para ele, então apacenta as minhas ovelhas. Pergunta de novo. A segunda vez ele pergunta, Pedro, tu me ama mais do que esses outros? Ele está perguntando, tu ainda se acha? Aquela Brastemp toda? Tu me ágape? Ele diz, Senhor, eu gosto do Senhor. Ele pergunta a terceira vez, e agora Jesus desce de nível, ele fala assim, Pedro, então é isso que tu tem para mim? Tu me filéus, tu só gosta de mim? Ele diz, Senhor, tu sabe de todas as coisas, eu só gosto do Senhor. O Senhor viu tudo que eu fiz. O Senhor conhece todas as coisas.
Ele diz assim: Pedro, um dia te levarão para um lugar que tu não queres ir hoje, estenderão os teus braços, e diz o texto de João 21, e Jesus disse isso para se mostrar para Pedro com que tipo de morte ele haveria de glorificar a Deus. Segundo a tradição da igreja, Pedro morreu velho pregando, capturado por alguém, foi crucificado. Na hora da sua crucificação, fez uma solicitação aos seus algozes: por favor, virem a minha cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual meu Jesus morreu. Nas suas 2 cartas, o apóstolo Pedro nunca mais usou a palavra filéus para representar amor a Deus. Toda vez que disse amem, ele usou a palavra ágape. Entendeu que morrer era necessário, e amar além da morte era necessário para honrar a Deus. Entendeu que paixão pode até oscilar, mas ela precisa ser alimentada todo dia. O Pedro que você olha em Atos dos Apóstolos é completamente outro. No capítulo 2 ele recebe uma coisa chamada unção, Espírito Santo. No capítulo 3 ele dá uma mensagem que os melhores pregadores da terra não conseguirão resumir o que aconteceu ali no seu último sermão da vida. Pedro, no primeiro sermão, ele começa dizendo: varões galileus, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo aqui. E ele explica, tem dons. A partir de agora, Pedro estará no capítulo 12 de Atos, como eu tinha falado para você na leitura primeira, dentro da cadeia. Amanhã ele vai morrer, o que ele faz? Dorme. Amanhã sua cabeça vai rolar, ele dorme. O anjo tem que acordar, ele fala: cara, você não pode morrer não, vamos embora, tem muita coisa para fazer. Um dia ele está andando pela rua, alguém fala: meu Deus, Dorcas morreu em Jope, você pode vir ajudar a gente? Ele falou: claro que posso. Chega na sala, pega a mulher pela mão e fala: mulher, levanta. E a mulher ressuscita. Todo mundo fica impressionado: meu Deus, Jesus andou sobre a água. Pedro também. Ah, mas Pedro afundou, cala a boca. Você nem andava, você ia afundar direto. Ele andou um monte, pelo menos. Seja otimista. Tem gente que olha o copo pela metade e fala: tá quase vazio, né? Tem gente que olha pela metade e fala: está quase cheio. Pense sempre assim: está quase cheio. O Pedro ressuscitou gente, Jesus também. Jesus curou um monte de gente, Pedro também. Um dia Pedro estava andando, o sol batia nele e fazia sombra. Quando fazia sombra, as pessoas jogavam os paralíticos na sombra dele, e a sombra de Pedro curava. Pedro um dia está subindo para a porta do templo para orar. Quando ele está subindo, alguém fala para ele assim: me dá um dinheiro. Ele fala: não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. O problema da nossa igreja hoje é que nem isso ela pode dizer, porque ela está cheia de prata e cheia de ouro. Cheia de prata e cheia de ouro. E por isso a unção vai embora. Definitivamente agora eu concluo. Nunca acredite num pregador quando ele diz que está acabando. É só para prender a sua atenção final. Estratégia de oratória. O Pedro tinha um ministério. E eu preciso que você nunca mais esqueça o que é um ministério. Eu vou dizer agora e vou repetir. Ministério é uma chamada incrível de alguém capacitado para realizar algo impossível durante um tempo indeterminado, sem o recurso suficiente. Ministério é uma chamada incrível de alguém incapacitado para realizar algo impossível durante um tempo indeterminado, sem o recurso suficiente. Por isso eu tenho pena quando alguém diz: eu tenho um ministério. Eu falo: esse vai sofrer. Pedro foi revestido de unção para poder fazer o que fez e para poder resgatar a paixão que tinha se perdido em algum momento da caminhada. Um dia um menino perguntou para um sábio pastor: pastor, o que é unção? Ele disse: vem aqui. Está vendo aquela vaca comendo pasto lá no pasto? Ele disse: estou vendo. Ele disse: aquilo lá não é unção. Ok. Está vendo aquele passarinho em cima do fio de luz, assobiando uma canção? Ele falou: estou vendo. Ele disse: aquilo lá não é unção. O menino já irritado falou: pastor, afinal o que é unção? Ele disse: unção é quando você vê a vaca em cima do fio de luz assoviando uma canção. Eu gostei desse pastor muito.
O que é unção então? Unção é quando você se vê fazendo aquilo que naturalmente você não conseguiria fazer. Quantas vezes as pessoas chegam para mim no final das minhas palestras em empresas ou das minhas pregações e dizem: uau, como Deus usa você, como você prega bem. Eu falo: irmão, eu também estou surpreso, porque eu não faço ideia de como isso aconteceu. Quando as pessoas me perguntam como que pode a sua igreja ter crescido tanto, 1000% em 12 meses, eu falei: eu não sei. Me levaram para um seminário de pastores para eu falar sobre crescimento de igreja. Eu perguntei para os pastores: quantos anos você tem de pastoreio? 20. O outro 30, o outro 40, o outro 20, o outro 18. Eu falei: gente, eu pastorei há 4 anos. O que eu estou fazendo aqui? E um dos pastores perguntou no final: a que você deve o crescimento da sua igreja exatamente? Eu falei: eu não faço ideia, seu animal. Só sei que cresceu, estou fazendo culto, estou trabalhando. Não, mas tem algum segredo? Não tem, irmão, não sei se tem algum segredo. O nome disso é paixão, todos os dias nutrida e alimentada, que faz me levantar 5 da manhã, mesmo que eu tenha ido dormir às 3. Durmo pouco, trabalho muito, corro muito, atendo todo mundo que eu posso, e em cada dia, mesmo que o meu homem exterior vá se corrompendo, envelhecendo e sumindo, a Bíblia diz, segundo o apóstolo Paulo, que o meu interior vai se renovando dia após dia. Se eu sair daqui hoje e tiver certeza de que você foi profundamente tocado e foi nutrido de paixão por aquilo que você deseja fazer, eu saio realizado, e você sai: nossa, como eu saí abençoado desse culto, sem saber que o maior abençoado dessa noite sou eu, porque a Bíblia diz que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Fique de pé em nome de Jesus.